1 João capítulo 1, a gente vai ler do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2, tá? João 1, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mas mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de conhecer novas pessoas. E nós queremos te agradecer também pela tua palavra, Deus. Porque nós podemos ler, a gente pode estudar e a gente pode compartilhar dela. E nesse momento, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa estar atento a tudo que o Senhor tem a nos falar, e que isso transforme quem nós somos, e a gente viva uma vida para a honra e glória do teu nome. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Solta uma mão. Tem um pecado que eu sei que todo mundo aqui já cometeu. Que foi isso? Você está rindo? Tem um pecado que eu sei que todo mundo aqui já cometeu. Que pecado é esse? Quem falou mentira aí? A Amy. Ela acertou. Todo mundo aqui já mentiu. Não tem ninguém aqui que não deve ter mentido. Porque a mentira, infelizmente, é um pecado que está presente no nosso dia a dia. A gente talvez não conheça ninguém que nunca tenha mentido. O neném, às vezes, ele mente que ele está com fome. Nem sempre quando ele está chorando, fazendo aquele escarcéu, aquela birra, ele está com fome mesmo. Isso é o quê? Mentira. A gente já nasce com esse espírito de mentiroso. Faz parte da nossa natureza. E por isso que eu tenho certeza que todo mundo aqui já mentiu. Porque isso é comum. E a gente sempre acaba inventando alguma coisa para a gente se livrar de outra. E isso é mentira. Então, quando a gente não quer tomar uma bronca, a gente mente. Ah, não fui eu não, né? Quem tem irmão, eu não tenho irmão. Então, eu não sei bem o que é isso. Mas aqueles que têm irmão, você põe a culpa no outro, né? Mesmo que tenha sido você, né? Para poder se livrar da bronca. Eu sei que é. Né? Ou então você mente para tirar vantagem de alguma coisa, né? Adolescente, menino, tem muito disso, né? O menino lá fala que está namorando, né? O colega fala que está namorando, que não sei o quê, que está ficando com uma menina. E daí o adolescente, mas eu tô ficando com duas. Né? Porque sempre quer parecer melhor.
E isso é a vida inteira. Na verdade, eu estou falando de adolescente, porque adolescente faz muito isso. Mas isso tem muito adulto que vive mentindo só para parecer melhor que o outro, né? O cara fala assim, eu tô doente, eu fui no médico e descobri uma doença. Daí o outro fala, isso não é nada, né? E inventa muitas vezes que a doença dele é pior, só para ele se sentir melhor que o outro, até mesmo que é mais doente, né? Ele acha que ele ser mais doente é melhor, o faz melhor que o outro. E isso acontece. A gente mente muitas vezes para parecer melhor do que aquilo que de fato a gente é. Não apenas para tirar vantagem, mas para parecer melhor. Mas o que é mentira? Se a gente for definir mentira, o que é mentira? Daí, se a gente for lá para o dicionário, a gente vai encontrar alguma coisa mais ou menos assim. Mentira é o nome dado às informações, ou às afirmações, ou negações falsas, ditas por alguém que sabe ou suspeita de tal falsidade. E na maioria das vezes espera que os seus ouvintes acreditem nos seus dizeres. Ou seja, mentira é aquilo que a gente fala, que a gente sabe que não é verdade, ou que a gente suspeita. Pode ser que você não tenha certeza de que não é verdade, mas só o fato de você suspeitar que aquilo pode não ser uma verdade, e você conta isso, fala isso a alguém, e com a intenção de que ela acredite em você, isso é uma mentira. A questão é, mentir é contra os padrões morais de quase qualquer cultura. Qualquer cultura que a gente for analisar, a gente vai ver que a mentira não é aceito moralmente. É uma coisa imoral. E na maioria das religiões, a mentira é pecado. Ela é imoral. E qualquer religião, qualquer não, mas na maioria delas, você vai ter lá a mentira como sendo uma coisa que o Deus daquela religião não aprova. Então o que eu quero que você perceba com isso é que é senso comum que mentir não é uma coisa boa. Que mentir é errado. E todos vocês sabem que uma mentira, por mais pequena que ela seja, ela pode trazer graves consequências para você. Você já deve ter passado por uma situação que você contou uma mentirinha lá, que para você talvez naquele momento nem faria diferença, mas a consequência daquela mentira te levou às vezes a mentir mais, para você poder sustentar a sua mentira, ou trouxe algum outro tipo de consequência para a sua vida, e você viu que não era apenas uma mentirinha, tá? E quando a gente vai para a Bíblia, eu não preciso nem falar para vocês, que eu sei que a maioria aqui, ou se não todos, pertencem à igreja e já leram a Bíblia, você sabe que na Bíblia mentir também é pecado. Se você vai lá para os 10 mandamentos, tem mentira lá. Não dirás falso testemunho. Mentira. É pecado. Se você vai para Provérbios, capítulo 6, do verso 16 a 19, vai ter lá coisas que são as coisas que Deus mais odeia. E o que tem lá? Mentira. Mentira é uma das coisas que Deus mais odeia. E com isso eu quero que você perceba que quando a gente mente, a gente está ofendendo muito a Deus. Porque Deus quis deixar claro para a gente que mentira era pecado. Não é apenas um deslize, apesar de ser uma coisa que constantemente está na nossa vida. Mas não é apenas um pecadinho. É uma coisa que ofende e ofende muito a Deus. A questão é, se eu e você, a gente acredita em Cristo, a gente acredita na verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se nós acreditamos nessa verdade, eu e você, a gente não pode ser alguém que é conhecido como mentiroso. Mas eu sei que
que vocês estão cansados, sabe? De saber disso, de falar disso. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso, e não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero falar sobre mentira, mas eu quero falar sobre uma mentira. Eu quero falar sobre a pior mentira que você pode contar. Qual que é a pior mentira que você pode trazer para a sua vida, que você pode falar para os outros, que muitas vezes a gente sustenta ela? É sobre isso que eu quero que a gente olhe agora para o texto de 1 João que a gente acabou de ler e tire algumas lições para que a gente não mais viva essa mentira, mas que a gente viva uma vida que é verdade. É exatamente isso que eu quero falar para vocês. Porque a pior mentira que a gente pode contar é aquela que a gente conta através da nossa vida. A pior mentira que a gente pode sustentar é a gente ter uma vida que é uma mentira. E é sobre isso que a gente vai ver, tá? Como que a gente faz para deixar de viver uma verdade e passar agora a viver... Para a gente deixar de viver uma mentira e passarmos a viver uma verdade. Primeira coisa, para viver a verdade, eu e você, nós precisamos ser luz. A gente já até falou sobre isso aqui agora à noite, tá? Para você viver a verdade, você precisa ser luz. Olha como que João começa o texto, esse texto que a gente leu. Ele fala, olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está falando assim, Deus é luz. Se você fala que você tem comunhão com ele, mas você não é luz, você é um mentiroso. Se a sua vida não é luz nas trevas, você é um mentiroso. Por que você não está falando que você acredita em Deus, que você tem comunhão com ele? Você não está na igreja todos os domingos falando, ou pelo menos mostrando para as pessoas que é isso que você acredita, que é isso que você vive? Se quando você chega nas trevas, isso não é verdade, você é um mentiroso. Então, João, ele começa aí falando para a gente que Deus é essa luz e nele não há treva nenhuma. Então, quando a gente de fato anda com Deus, os lugares que a gente passa não podem ser mais trevas, porque luz e trevas não habitam nos mesmos lugares. Isso não quer dizer que você não pode ir onde existe trevas. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso dizendo para que a gente não vá onde tem trevas. Até porque, se for assim, a nossa função é inútil. Porque se nós somos luz e a gente só vive no meio da luz, não serve para nada. Se você queimar, se a sua luz apagar, vai continuar, claro. A luz é para estar nas trevas, para que a hora que a luz chegue lá, aquele lugar seja iluminado. Então, o que João está falando para a gente não é assim, se você está em comunhão com Deus, você não pode mais frequentar alguns lugares, você não pode mais andar com certas pessoas. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, não ande nas trevas e não ilumine. Porque quando você faz isso, você está mentindo. Porque você está mantendo uma aparência de luz. Você está aqui, e seus pais que ficaram lá em casa, eles estão orgulhosos, falando assim, meu filho saiu de Ji-Paraná, saiu de Médici, e foi para Alvorada para ir para a igreja.
Né? Se seu pai é um cristão, ele está feliz com isso. Só que muitas vezes ele não sabe que a hora que você chega na escola na segunda-feira, ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você foi para a igreja. E pior, você às vezes é pior do que os que são trevas. Quando você vive assim, você é um mentiroso. Porque você está enganando seus pais, você está enganando o pastor da sua igreja, você está enganando o conselheiro da sua UPA, falando que você é a luz. E você é treva. Se você quiser, de fato, viver uma vida de verdade, você tem que ser luz. Não adianta você frequentar a igreja. Não adianta você dizer que é cristão. Se você não fizer a diferença por onde você passar. Se você não iluminar as trevas onde você tem andado. Se você não fizer diferença no seu grupo de amigos. Não adianta. Porque isso só faz de você um mentiroso. Porque é aquele que de fato conhece a verdade. Ele vive a verdade. Ele é luz em meio às trevas. Quando a gente faz isso, a gente não passa de um mentiroso. Mesmo que você busque algum tipo de comunhão com Deus, mesmo que você leia a sua Bíblia, mesmo que você tenha uma vida de oração, mas se você não tiver a sua vida transformada, se você não viver de acordo com isso que você acredita, você não passa de um mentiroso. Tudo que você ouve a respeito de Deus tem que ser transformado em vida, tem que ser transformado em luz. Não há como misturar luz e trevas. Os seus amigos que não são cristãos, você pode continuar amigos deles. Só que quando você estiver lá no meio, você tem que iluminar. Tem alguns lugares que talvez não seria tão interessante você ir. Não é proibido você ir. Só que se você for, você tem que iluminar. As pessoas têm que perceber que você não é um deles. Que você não está escuro igual eles. Mas que você é diferente. Agora, se você vai lá e não vai mostrar luz nenhuma, é melhor você não ir mesmo. Porque daí você corre o risco de piorar a tua situação. A minha pergunta para você é: você tem vivido uma mentira? Você tem sido luz? A segunda coisa que eu quero que você aprenda. Então, a primeira é: para viver a verdade, você precisa ser luz. A segunda: para viver a verdade, você precisa reconhecer quem você é. Você não vai conseguir viver a verdade se você não reconhecer quem você é. No verso 8 a 10, João vai dizer para a gente que se a gente diz que a gente não tem pecado nenhum, a gente está enganando a nós mesmos. E pior, a gente está falando que Deus é mentiroso. Tá? Talvez pior do que a gente mentir para os outros é a gente mentir para a gente mesmo. Muitas vezes a gente está tão convencido da nossa mentira que a gente acha que aquilo virou verdade. Quer ver? Tem gente aí que se acha tão bonito que já acreditou nisso. Né? Mesmo que não seja verdade. Estou brincando. Mas, às vezes a gente está tão convencido da nossa mentira que nós mesmos acreditamos nela. A gente inventa uma coisa e aquilo fica tão convincente que até a gente mesmo acredita. Mas isso não faz a gente se reconhecer, não faz a gente conhecer a nós mesmos. Porque isso muitas vezes cria um engano e é uma pessoa que nós não somos e que a gente acredita que é. E qual que é a verdade sobre nós? João fala. Nós somos pecadores. Se você não reconhecer que você é pecador, você nunca vai viver a verdade.
se você não olhar para si mesmo e ver que você não tem condição nenhuma de se livrar do seu pecado, você não vai conseguir viver a verdade. Você vai continuar vivendo uma mentira. Nós somos pecadores. Eu e você, nós nascemos com uma inclinação para o mal. Ninguém precisa ensinar você a fazer coisa errada. Você já nasce aprendendo a pecar, a fazer o que não deve. Ninguém te ensinou. Sua mãe te pega e vai te dar uma aula de mentira. Falar, hoje é o dia de aprender a falar. Hoje é o dia de aprender a mentir. Não existe. Você já nasce sabendo. Porque nós temos essa inclinação. Porque nós somos pecadores. E nós não vamos conseguir ser luz. A gente não vai conseguir viver a verdade se a gente não reconhecer isso. Quando a gente não reconhece que a gente é pecador, a gente é mentiroso. A verdade não está em nós, como João disse. E pior, a gente está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus afirma que nós somos pecadores. E eu falo, não, eu não peco, ou eu não sou um pecador, eu tenho algo de bom dentro de mim, algo que pode me salvar. Eu estou falando que Deus mentiu. Então, você tem que reconhecer que você é pecador. Você tem que reconhecer quem você é. E se você não fizer isso, você vai continuar vivendo uma mentira. Então, o primeiro passo que você tem que dar em direção a uma vida de verdade é reconhecer o seu pecado. É reconhecer que você é um pecador. E uma vez que você o reconhece, daí João vai continuar aí no versículo 9, dizendo que se a gente confessa esses pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que nós reconhecemos isso, nós precisamos confessar diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar por isso, nos purificar do nosso pecado e de tudo de ruim que existe dentro de nós. Então, se você sabe que você é um pecador, você sabe também que você não consegue se salvar. Você sabe que você tem um problema para resolver. Você sabe que não tem saída. E daí a gente vai ver na Bíblia que existe sim. Porque Jesus, ele veio ao mundo justamente para que ele pudesse oferecer aquilo que eu e você não somos capazes de oferecer. Santidade, perfeição. Uma vida de verdade. E ele pagou o preço por isso. Pelo nosso pecado. O preço por nós frequentemente vivermos uma mentira. Então, se a gente reconhece que a gente é pecador, a gente também tem que reconhecer que apesar disso, nosso problema foi resolvido em Jesus. Você quer viver uma vida de verdade? Reconheça, primeiramente, quem você é. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que sem Jesus você não pode ir a lugar nenhum. Mas saiba também que Ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Que nós fomos salvos porque um dia Ele morreu por nós. Tem mais uma última coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. Porque tudo que eu falei até aqui, desde o começo, quando eu falo que a mentira é pecado, quando eu falo que você precisa ser diferente, não te falei novidade nenhuma. Você vive o tempo todo
ouvindo isso na escola dominical, nas programações da UPA. Quando você recita o moto da UPA, você fala isso. Ao mestre, sejamos fiéis nas trevas, sejamos luz. Então isso não é nenhuma novidade. Você sabe disso. Eu não quero ficar insistindo nisso, porque eu sei que você já sabe. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Se você sabe disso, por que você não obedece? E essa talvez seja a pergunta que tem que nos intrigar mais. A pergunta mais intrigante que a gente tem que ter dentro de nós é isso. Se eu sei de tudo isso, se eu sei que eu sou um pecador, se eu sei que Jesus, que Deus me amou tanto, que mandou Jesus para morrer no meu lugar, por que eu continuo insistindo em viver uma vida de desobediência a Deus? Porque eu continuo preferindo viver igual os meus amigos que não conhecem todas essas verdades? Por que eu continuo desobedecendo meus pais? Por que eu continuo mentindo para parecer melhor ou para conseguir aquilo que eu quero? Por que eu continuo achando que as sensações e os prazeres que o mundo me oferece são melhores do que o prazer que eu posso sentir em Deus? Se eu sei de tudo isso, por que eu continuo desobedecendo? O que eu falei até aqui não tem nenhuma novidade. Mas eu quero que você saia daqui incomodado com isso. Se você já sabe tanto, e isso é o Evangelho. A gente não precisa de mais do que isso para ser salvo. A gente só precisa saber isso. E a minha pergunta é, se você que tem todo esse conhecimento a respeito da salvação, a respeito da sua natureza, por que você ainda continua vivendo em desobediência a Deus? Porque eu sei, eu trabalho com UPA já tem uns 6, 7 anos já. E eu sei que a adolescência é um momento que a gente acaba esquecendo de muitas coisas que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente acaba se iludindo com muitas coisas que o mundo nos oferece, com uma falsa liberdade que a gente começa a ter, porque a gente começa a ser um pouco mais livre em relação ao que a gente era na infância, mas essa liberdade ela é uma mentira. Porque você não é livre, você só está tendo mais oportunidades de viver a escravidão que todos os seus amigos estão vivendo. Porque seus amigos, eles são obrigados a fazer sexo antes do casamento. Isso é escravidão, não é liberdade. Os seus amigos são obrigados a beber. Quando eles passam na faculdade, lá a primeira coisa que faz é tomar um porre. Porque todo mundo está obrigando eles a fazerem aquilo no trote. Então isso não é liberdade. É uma falsa liberdade, porque você acha que está sendo livre com isso. Mas não é. Você está sendo escravo. Escravo de gente igual você. Ou pior ainda. Isso não é liberdade. Talvez a nossa maior mentira é dizer que a gente conhece a Deus. Porque olha o que João fala aí pra gente no verso 3 a 6 do capítulo 2. Ele fala assim: ora, se sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
João está falando, você fala que você conhece a Deus, sabe como que você tem certeza que você conhece a Deus? Se você vive o que Ele ordenou, se você é obediente. Porque se você não obedece o que Deus falou, você não conhece a Ele. Você só é um mentiroso que diz conhecer. Mesmo que você saiba que você é um pecador, mesmo que você reconheça que Jesus morreu para te salvar, mesmo que você saiba que Deus te ama, você só conhece Ele mesmo se você obedece. João está falando, se você diz que conhece, mas não obedece, você é um mentiroso. Quem conhece a Deus de verdade, obedece. Quem conhece a Deus de verdade, vive tudo aquilo que Ele ordenou. Se você de fato já conhece a Deus, você só vai fazer disso uma verdade quando você passar a cumprir aquilo que Ele ordenou. Só se você de fato buscar viver exatamente como Jesus viveu. É só assim que a nossa vida deixará de ser uma mentira. É só quando a gente passar a obedecer. Uma vida de verdade, ela requer obediência a Deus. Ela requer que a gente ande exatamente como Jesus andou. Ele requer que a cada dia, eu e você, a gente busque ser mais parecidos com Jesus. Esses dias atrás aí, dia 1º de abril, foi o dia da mentira. E talvez você não tenha feito nenhuma pegadinha com ninguém. Porque você, afinal, você é crente, né? Mas talvez, não só no dia 1º de abril, mas todos os dias da sua vida, você está contando a pior mentira que você pode contar. Porque a sua vida tem sido uma mentira. Você diz para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas da igreja, que você conhece a Deus. Você diz para elas que você está em comunhão com Ele. Mas você não faz nenhuma diferença. Nem na sua casa, nem na sua escola, nem com seus amigos. E talvez nem na igreja. Eu quero que você se lembre que você precisa ser luz. Assim como Deus é luz. Isso não significa que você vai ser perfeito. Não significa que você vai se tornar um verdadeiro santo, que não faz nada de errado. Você vai continuar errando, mas você vai errar e vai saber que você tem que confessar isso diante de Deus. Você vai saber que você precisa reconhecer que você errou porque você é um pecador. Mas você também vai errar e se lembrar que o Deus que você acredita, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, por cada um deles, por cada mentirinha que você contou. E até mesmo sobre essa maior mentira que você pode contar, que é viver uma vida que de fato não conhece a Deus. Esse preço, ele já está pago. Mas você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa confessá-lo. E você precisa, a partir de hoje, a partir de agora, buscar uma vida de obediência. Buscar ser parecido com o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Porque é só assim que você vai deixar de viver uma mentira para viver uma vida de verdade. Uma vida que tem esperança. Uma vida que faz a diferença.